Gary 11 ou TRX-F11? Qual o melhor? Ou qual o melhor fundo híbrido para 2026, 2027, 2028 e para você carregar para o longo prazo? Nesse vídeo eu decidi fazer essa comparação porque muita gente acha que eu não leio os comentários, né? Mas eu faço questão de ler todos os comentários. Às vezes eu não consigo responder todos, mas tudo o que vocês me pedem aqui, eu faço questão de trazer para dentro dos meus estudos e trazer um vídeo completo falando do RI, fazendo uma comparação, fazendo um tier list igual eu tenho feito aqui em vários vídeos. Então não saia desse vídeo sem primeiro deixar o seu comentário aqui embaixo. Você investe em TRX-F11, você investe em Gary 11, você investe nos dois, o que você acha de cada um desses fundos? Participa desse vídeo porque, primeiro, isso aqui é muito bom pra mim, que sou o criador desse canal, que trago vídeos pra vocês, toda vez que vocês participam, eu entendo que vocês estão gostando do conteúdo, trago mais conteúdos nesse formato. E também você mostra pro YouTube que esse canal é relevante, você tem aprendido, e o YouTube passa a recomendar não só mais vídeos do meu canal pra vocês, mas de outros canais que também estão falando desse tema. Então, antes de você começar esse vídeo, saia de cima do muro e comente aqui o que você acha sobre cada um desses fundos. A gente vai fazer uma análise aqui, onde eu já preparei uma tabela, aqui onde a gente vai pegar os pontos aqui quantitativos e qualitativos. No final, eu também vou fazer junto com vocês aqui o preço teto, para você entender qual é o preço máximo que você pode pagar em cada cota de um desses fundos. E ainda vou responder duas dúvidas, né? Além da gente chegar num consenso junto aqui de qual desses dois fundos são melhores, pegando performance, qualidade e tudo mais, eu também vou comentar porque ambos os fundos estão caindo. Se você pega nos últimos meses, tanto o Gary 11 quanto o TRX-F11 vem caindo, e nesse vídeo eu também vou fazer questão de comentar e dar minha opinião para vocês sobre o que está acontecendo com cada um desses fundos. Rapidamente aqui, para quem não conhece, o Gary 11 é o antigo Galg 11, que era um fundo pequeno, passou por algumas emissões recentes, só que a que mais aumentou a escala do fundo foi a quinta emissão em 2023, onde eles captaram quase 700 milhões de reais, e depois disso eles trocaram o ticker do fundo de Galg 11 para Gary 11. Hoje, o Gary 11 é muito popular por ser um fundo híbrido que a cota custa abaixo de R$10 e tem quase 500 mil cotistas. E até se você vier aqui no meu canal ou digitar renda com dividendos Gary 11, vai ter vários vídeos desde a época do Galg 11, onde a gente vem acompanhando esse fundo em quase todos os relatórios. O TRX-F11 também é um fundo muito conhecido, que começou em 2019. No início, um fundo que nasceu com uma proposta bem definida, ser um fundo de renda urbana, focado ali mais em imóveis ligados ao varejo essencial, né? Supermercados, atacarejo, grandes redes do dia a dia, e era um fundo mais voltado para contratos mais longos, previsibilidade de aluguel e ativos voltados para esse consumo básico da população. Só que o mercado mudou, veio pandemia, teve muita coisa, e o TRX-F11 também precisou acompanhar essas mudanças. A gente pode até dizer que eles foram aperfeiçoando a estratégia ao longo do tempo, e com o crescimento do portfólio e novas emissões, o TRX-F11 deixou de ser apenas um fundo de renda urbana pura e passou a se tornar um fundo híbrido, incorporando diferentes tipos de ativos imobiliários dentro da mesma estratégia, tanto que hoje o TRX-F11 está bem diferente daquele fundo no início, ele está muito mais diversificado, um patrimônio muito grande, recentemente saiu de 2 bi para mais de 6 bilhões de reais, e com uma estratégia que vai muito além da renda urbana tradicional. Só que o que a gente quer saber de tudo isso? Já falamos de como os fundos começaram e qual é a estratégia, e vocês já sabem que esses dois fundos são fundos híbridos. Eles investem em várias categorias de ativos. Só que será que a performance deles está boa? Será que eles realmente estão entregando um bom resultado? Está sendo bom para o cotista? Vamos conversar sobre tudo isso nesse vídeo, por isso que você não deve sair desse vídeo para você entender exatamente o que está acontecendo com esses dois fundos, tá? Hoje uma cota do TRX-F11 está sendo negociada a R$ 91,77, VP de 0,92 e Gary 11, R$ 8,38, VP de 0,89. Primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração aqui quando a gente vai fazer uma comparação, tá? Qual é o início desses fundos? Eu sempre comento aqui que fundos que têm um histórico maior, você consegue já entender se a gestão mudou a estratégia em algum momento, se eles foram eficientes. Você pode entrar lá no site de RI e ir acompanhando tudo que eles fizeram ao longo dos anos. Então, quanto mais antigo o fundo, isso não quer dizer que o fundo é bom, tá? Mas quanto mais antigo, mais histórico, você consegue entender se o fundo foi mudando de direção ou não, e você consegue passar um pente fino ali analisando tudo. Aqui, o Gary 11 começou em 2020, o TRX-F11 começou em 2019. Como a gente vai fazer aqui uma análise qualitativa, a gente vai colocar aqui o quê? Um ponto para o TRX-F11,
Aliás, ele tem um pouquinho mais de histórico aqui do que o Garion. Deixa eu colocar uma corzinha aqui. Eu vou fazer junto com vocês, tá? Eu não quero já ter preenchido tudo isso aqui para eu conversar com vocês só de coisas que já estão preenchidas. Quero preencher ponto a ponto com você. Então, não vai ser um vídeo que vai demorar só 5 minutos, tá? Se você tá procurando um vídeo muito rápido, não vai ser esse vídeo aqui. Mas eu quero que você saia daqui entendendo realmente a diferença e o que você vai analisar quando você for olhar um fundo híbrido. Patrimônio. Por que faz sentido a gente analisar o patrimônio de um fundo? Eu sempre comento com vocês, quanto maior o patrimônio, maior o nível de governança, porque uma gestão que sabe lidar com 1 bi de patrimônio é diferente de uma gestão que cuida de um fundo de apenas 200 milhões. Se o fundo tem 2 bilhões, 3 bilhões, 6 bilhões, isso mostra uma competência maior e a gente também tem um nível de governança melhor, muito melhor para os cotistas, até porque o fundo também se torna ainda mais atrativo, não só para os investidores pessoa física, mas para grandes fundos e também investidores institucionais. Como que está o patrimônio do Gari 11 hoje? O patrimônio está em 2,7 bi, então vamos pegar essa informação, vamos colocar aqui na planilha e o TRZF11, eu já tinha comentado aqui desde o início, né? Fez a emissão, tinha 2 bi de patrimônio, agora subiu para 6,2 bi, então realmente o fundo ficou gigante, hoje já está competindo com os maiores fundos da bolsa, né? Então vamos colocar mais um ponto aqui para ele. Liquidez também é um ponto muito importante, porque se a gente tem a projeção de comprar um fundo imobiliário e ir carregando ele para o longo prazo, por mais que hoje você faça aportes pequenos, você vai ter esse fundo na carteira por um bom tempo. Então hoje você pode ter 10 mil reais, 50 mil reais, 60 mil reais às vezes em algum fundo. Só que daqui a pouco você vai ter 100 mil, 200 mil, 500 mil. Já tô até profetizando aí na sua carteira que você vai ter dinheiro em bons fundos. Só que para isso você precisa ter o quê? Liquidez, para você ter a vantagem de que caso você queira vender o ativo, você consiga negociar ele no mercado, né? Eu sempre uso a comparação de você ter uma boa liquidez em fundos imobiliários com você deixando o seu dinheiro imobilizado, às vezes em um terreno, às vezes em uma casa. Pensa comigo, se você tem 300 mil reais em um terreno e você precisa de 30 mil reais, você não consegue vender só 10% do terreno e pegar aquele valor. Você precisa vender o terreno todo. Isso vai tempo, negociação. A pessoa que comprar vai pagar à vista no dinheiro. Ela vai querer tirar uma casquinha ainda maior daquele valor que ela tá pagando. Você vai ter um desconto. Então, para ter os 30 mil reais, você vai ter que vender os 300 mil reais, muitas vezes com desconto. Se você tem 300 mil reais em Gari 11 ou TRZF11, você pode vender tudo em 2 dias úteis, o dinheiro está na sua conta, ou senão você pode vender somente os 30 mil reais e continuar com outro valor investido. Qual desses dois fundos tem a maior liquidez? O TRZF11, 21 milhões de reais são negociados por dia nas cotas, então realmente tem uma liquidez muito alta, né? O Gari 11 também não fica para trás, não, um fundo muito líquido, né? 14 milhões de reais. E isso é muito bom, principalmente se você está olhando para o longo prazo, que nem eu falei para você, você precisa ter uma estratégia para sempre ir investindo nesses fundos, claro, acompanhando histórico, gestão, tudo que eles estão fazendo, mas bons fundos, além de você ter essa facilidade, você também tem a possibilidade de você comprar e vender e ter seu dinheiro rapidamente aí na sua conta. Mas tudo muito bonito, né? Patrimônio, liquidez, quanto que esses fundos cobram de taxa? Aliás, essa taxa aqui é um fator muito determinante, muita gente não coloca na ponta do lápis, né? Esses dias eu tava fazendo um tier list aqui e eu vi que tem alguns fundos, se não me engano, o Habit 11 cobra 1,6 de taxa. Uma taxa absurda, um fundo pequeno. Na minha opinião, fica totalmente fora, ainda mais se você coloca uma taxa muito alta anual e ainda coloca uma taxa de performance superando 100% do CDI. Não lembro se era exatamente esse fundo, depois vocês podem até me corrigir aqui nos comentários, mas na minha opinião, isso aí já é um exagero. O que a gente deve olhar aqui quando a gente vai analisar um fundo imobiliário e fazer uma comparação? Qual é a taxa? E para isso, vamos olhar aqui o relatório gerencial, que fica até melhor a gente pegar essa informação aqui direto da fonte. Ó. Taxa de administração do TRXF11, 1% ao ano. Quanto que cobra de performance? 20% sobre o QCD IPCA mais 6. Então, uma taxa super tranquila. Vamos colocar aqui 1% de taxa. E a performance ali é mais ou menos o que é praticado no mercado. Gari 11, qual é a taxa que é cobrada pelo Gari 11, vamos ver aqui, 0,94 a 1% ao mês e 20% sobre o QCD também IPCA mais 6. Então nesse ponto aqui é bem tranquilo, né? A taxa aqui pode variar dependendo do patrimônio do fundo. Vamos colocar aqui então 0,94 a 1% ao mês. Vou dar uma colher de chá aqui no Gari 11, porque existe a possibilidade de ter um tipo de cobrança menor, mas na prática os dois são bem parecidos, principalmente por conta da taxa de performance, tá? Aqui na liquidez esqueci de colocar um ponto para o TRXF11, então até o momento, estamos em 3-1 para o TRXF11. Aqui são outros critérios também mais quantitativos.
imóveis, qualidade desses imóveis, ocupação, concentração, a gente começa a fazer uma análise um pouco mais técnica, né? O TRXF11, até pouco tempo atrás, ele não tinha tantos imóveis assim. Tinha bastante, mas não tinha tanto como tem agora, né? Hoje o fundo tem 122 imóveis e mais de 382 inquilinos. Então tá bem difícil de passar esse fundo aqui, principalmente depois da emissão gigante, né? O Gari 11 hoje, ele tem 33 imóveis e lá embaixo a gente consegue ver os inquilinos, que por sinal são inquilinos muito bons, né? Air Liquid, Bate, Grupo Mateus, Grupo Pão de Açúcar. Aliás, muita gente ficou preocupada com o que ia acontecer com o TRXF11, Gari 11, com a recuperação extrajudicial do Pão de Açúcar. Eu já detalhei tudo aqui para vocês nesse vídeo e mostrei para vocês quais são os próximos passos e o que pode acontecer com tudo isso que está acontecendo com o Grupo Pão de Açúcar, tá? É só assistir esse vídeo que você vai tirar todas as suas dúvidas. Aqui um ponto interessante quando a gente vai analisar um inquilino, tá? A gente tem rating aqui no relatório e isso é muito bom pra gente entender a qualidade de crédito ou se aquele inquilino ele tem boas condições de manter os aluguéis, de não dar um calote e de não ter preocupações muito altas, tá? Aqui a gente tem inquilinos AAA, tem inquilinos aqui A+, isso aqui são notas de classificação muito boas. Isso aqui é um diferencial bem grande quando a gente está estudando para entender se os imóveis do fundo são bons, se eles estão em boas localizações e se os inquilinos que têm contratos longos também são inquilinos de qualidade. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 inquilinos frente a 382 ali do TRXF11. Então, ficou bem desigual aqui pro Gari 11, né? Então, mais um ponto aqui pro TRXF11. Será que ele vai levar tudo? Qualidade dos ativos. No caso aqui do TRXF11, eles não especificam. Eles podiam deixar aqui, né, a qualidade dos imóveis. Mas a gente nota que são imóveis muito parecidos, né? Que são aqui os mercados do Pão de Açúcar, os mercados Açaí, os mercados do Grupo Mateus, Extra, Grupo Carrefour aqui, né? Obra Max. Então, tem vários e vários imóveis. Geralmente a gente vê esse tipo de qualidade sendo mencionada nos relatórios, mas nos fundos de galpões logísticos. O Gari 11 também não tem isso aqui, tá? Mas a gente nota aqui que são inquilinos bons e são imóveis muito parecidos. Então, eu vou deixar aqui na nossa tabela a qualidade AA+, em cada um desses, tá? Porque são ativos muito parecidos, principalmente por serem ativos do segmento híbrido. O TRXF11 recentemente fez várias compras, né? Comprou shoppings, comprou hospitais, comprou agências bancárias. Então, ele vem mesclando muito o portfólio. Hoje, se a gente for comparar o portfólio do TRXF11 com o portfólio do Gari 11, dá uma briga muito boa, a gente teria que analisar ativo por ativo, mas na minha opinião, a gente pode colocar a mesma nota aqui para os dois portfólios, apesar do TRXF11 ter muito mais ativos do que o Gari 11, que hoje só está com 33. Falamos do patrimônio, da liquidez, das taxas, dos imóveis, da qualidade, agora a gente precisa saber se esses imóveis eles estão alugados. Aliás, o rendimento que a gente recebe vem do aluguel que o fundo recebe dos inquilinos que estão dentro desses imóveis. A gente procura isso aqui na vacância. A gente tem a vacância física, que são os espaços vazios dentro desses imóveis sem locação, e a vacância financeira, que é o dinheiro que o fundo deixa de receber por ter esses espaços vazios. No caso aqui, a vacância do TRXF11 está em 0,46 e a financeira em 0,42, também super controlado, principalmente por ter mais de 120 imóveis. Aqui no Gari 11, a vacância financeira e física está em 0%, eles sempre mantêm esse padrão, né? Bons ativos, alugados, com bons inquilinos, com contratos mais longos. É verdade que tem bem menos ativos do que o TRXF11, porque agora o TRXF11 comprou muitos ativos, ficou até disfuncional essa comparação. Mas vamos levar à risca aqui exatamente o que a gente está comparando, a questão da vacância física e financeira. Então, no caso aqui, a ocupação do Gari 11, ela está em 100%. No caso do TRXF11, a gente tem aqui 99%. No caso aqui, por uma questão de 1%, o Gari 11 leva nesse critério. Questão de concentração, isso aqui também é muito interessante a gente pesquisar, porque não adianta o fundo ter bons ativos em boas localizações, sendo que ele tem uma concentração de receita muito grande. O Gari 11 até, ele chegou a diversificar isso um pouco mais, né? A gente tinha aqui a rede Carrefour com mais de 40% da receita vindo somente da rede Carrefour, por mais que estejam diversificados em vários ativos, você tem uma concentração de receita em um único inquilino. Se acontece algum problema com a rede Carrefour, como por exemplo está acontecendo com o Grupo Pão de Açúcar, o impacto pode ser muito grande, mesmo se isso não surgir efeito tão grande assim no fundo, tá? Só o susto já faz com que as cotas acabem caindo no mercado, porque o mercado ele se antecipa, seja para o bem ou seja para o mal. Então se hoje saísse alguma notícia de que o Carrefour não está com um balanço muito bom ou acabou entrando em recuperação extrajudicial,
com certeza o Gari 11 ia ter um impacto muito significativo nas cotas. Então aqui, concentração de receita, 37%. Qual é o outro tipo de concentração que é interessante a gente ver também mais no detalhe, tá? Concentração de receita por ativo. No caso aqui do Gari 11, ele também está bem diversificado em relação aos ativos. Sempre que vocês forem fazer essa análise e olhar mais no detalhe, principalmente nos fundos de logística, olha também a concentração de inquilino e a concentração por ativos, porque dependendo do imóvel, principalmente em logística, pode ser que você tenha um imóvel muito grande, modular, tem várias empresas lá dentro. Aí acontece alguma coisa como aconteceu no galpão do TRBL 11, ele acaba afundando por questões ali da estrutura, pode ser que todos aqueles inquilinos deixem de pagar o aluguel, porque boa parte da receita estava concentrada em apenas um único ativo. Isso aqui não acontece nesses fundos, mas é bom eu já alertar vocês. A gente pode ver essa informação aqui também no TXF11. Ele tem 15% de concentração de receita no açaí, 14% no Grupo Mateus e 7,84% no Pão de Açúcar. No caso aqui, o TXF11 está bem mais diversificado do que o próprio Gari 11, muito por conta também da quantidade de inquilinos. Isso aqui é um ponto de atenção no Gari 11, tá? Por mais que esteja diversificado em vários ativos dentro de um único inquilino, esse tipo de concentração, na minha opinião, é um ponto de atenção que a gente precisa acompanhar mais de perto. Então, 37% do Gari 11, frente 15% do TXF11, mais um ponto para o TXF11 aqui. A questão da alavancagem não necessariamente é um ponto ruim, até porque a gente precisa entender qual é a característica do fundo. O TXF11, eu tenho vídeo aqui analisando vários relatórios, inclusive o último, quando eles fizeram algumas mudanças, eu fiz um vídeo completo analisando ponto a ponto, eu já mostrei no detalhe que ele historicamente é um fundo que roda alavancado. O Gari 11, ele já fez algumas movimentações que o fundo ficou alavancado, depois eles já voltaram isso, hoje o patamar está bem tranquilo. Qual é o ponto central aqui, tá? Isso não é uma regra, mas fundos que têm uma alavancagem acima de 30%, a gente já precisa começar a ficar de olho, porque é um empréstimo que o fundo está fazendo para que ele consiga crescer. Depois ele precisa pagar essa dívida. Em alguns momentos, alguns fundos não conseguiram fazer isso. A gente pode ver o histórico, por exemplo, do próprio Vino 11. Se a gente pega a cota a mercado nos últimos 5 anos, a cota praticamente derreteu, tudo por conta de uma alavancagem que o fundo fez lá atrás, que no momento parecia muito boa, mas depois ele não conseguiu sustentar tudo isso. Então isso é importante de analisar, lembrando que a alavancagem não é ruim, ruim é não ganhar dinheiro com a alavancagem. No caso aqui do Gari 11, eles deixam bem detalhado que hoje as disponibilidades do fundo cobrem todas as obrigações que o fundo tem, sendo que eles têm uma alavancagem negativa de menos 11%. Então essa alavancagem negativa mostra que o fundo tem mais caixa do que dívidas para pagar. Isso aí também é muito bom. No caso aqui do TXF11, a gente tem uma alavancagem líquida de 9,11%, que seria as dívidas, menos o dinheiro do caixa, e a relação com a securitização aqui, a alavancagem que o fundo realmente tem, 23,28%. Isso aqui também é um ponto de atenção no TXF11. Então vamos colocar a alavancagem líquida aqui, já que a gente está lidando com isso, 9% do TXF11 e menos 11% do Gari 11. No caso, o ponto vai para o Gari 11 porque realmente tem mais caixa do que dívidas para pagar. Bom, até aqui a gente tem 4 pontos para o Gari 11 e 6 pontos para o TXF11. O que vai desempatar aqui mesmo é a questão do yield mensal que os fundos pagaram nos últimos 30 dias, nos últimos 12 meses e nos últimos 5 anos, para depois a gente fazer uma comparação de performance, qual deles entregou o melhor desempenho. É claro que rentabilidade passada não significa rentabilidade futura, até porque as cotas têm se movimentado bastante, e no final eu vou explicar para vocês por que as cotas do Gari 11 e do TXF11 estão caindo, mas vamos levar isso aqui em consideração mais para a gente fazer uma comparação. No último mês, o Gari 11 entregou 0,99% de yield, então um yield muito bom, né? Principalmente por ser um fundo de tijolo, pagando aí bem próximo de 1% ao mês. E o TXF11, ele entregou 1,01%. Então, por 0,2, o TXF11 também vai levar essa pontuação. Vamos ver como que ficou essa média nos últimos 12 meses, nos últimos 5 anos. O yield atual do TXF11, 12,87, e nos últimos 5 anos, 10,57. Então, vamos colocar essa informação aqui, e aqui, 10,57. Como que ficou o Gari 11 nesses últimos anos? Aqui a gente tem 11,84 nos últimos 12 meses e 10,77. Então a gente também tem aqui uma diferença de rentabilidade. No caso aqui o TXF11 leva por desempenho nos últimos 12 meses e o Gari 11 leva a pontuação nos últimos 5 anos. Fazendo essa comparação mais
quantitativa, a gente tem aqui 8 pontos para o TRX-F11 frente 5 pontos para o Gary 11. Nessa questão de quantidade e também de qualidade, o TRX-F11 ele tá levando a melhor. Vamos fazer aqui uma comparação de desempenho, entendendo como que foi o desempenho desses fundos nos últimos anos. Nos últimos 2 anos, o Gary 11 entregou 17,98% de rentabilidade frente 4,73% do TRX-F11. E nos últimos 5 anos, aí o TRX-F11 já leva melhor com 48,69 frente 28,05. Muita gente vai olhar para esses dois ativos e pensar o seguinte: Lucas, por ser dois fundos híbridos, será que cabe os dois na carteira? E aí entra um ponto que faz toda a diferença em ambos os fundos. A gente está lidando aqui com um fundo realmente híbrido, que é o TRX-F11, que hoje tem imóveis de varejo, casa e construção, hospital, saúde, agências bancárias, shopping, educacional, atacadista, entre outros diversos, e o fundo vem crescendo, fazendo vários investimentos aí nos últimos meses. Já o Gary 11, a gente nota que ele está distribuído em apenas 3 categorias, sendo que renda urbana 61%, logística 31% e escritório 8%. Então ele é um fundo bem mais concentrado, tanto em setores quanto também em inquilinos. E respondendo a essa primeira dúvida, não tem problema nenhum ter os dois ativos na carteira, porque por mais que sejam fundos híbridos, eu não vejo eles como ativos correlacionados. Então são dois fundos que tranquilamente você consegue montar 2 posições. E pra gente finalizar, vou responder aqui as perguntas que muitos de vocês estão me perguntando. Por que os dois fundos estão caindo tanto, né? O Gary 11, nos últimos meses aqui, ele caiu 6,98%, praticamente 7%. O TRX-F11, só em 2026, caindo 5,38%. O Gary 11, ele diversificou comprando lights corporativas, igual a gente viu ali que ele investiu 8% do portfólio em um ativo locado para MRV, e ele ajustou o regulamento para aumentar o valor das emissões, sem que as decisões da gestão passe por uma aprovação de assembleia. Eu falei mais sobre isso nesse vídeo, onde eu deixei claro a minha opinião sobre tudo que estava acontecendo e também falei tanto da votação quando ela ia começar, quanto do resultado. Depois você pode assistir esse vídeo e entender um pouco mais. Então eu percebo que a questão do Gary 11, eu vejo que os cotistas, eles ficaram um pouquinho com o pé atrás na transparência da gestão. Eles resolveram isso daí muito rápido, eles vieram ao mercado também, fizeram várias entrevistas com vários canais. Inclusive, a gente só não conseguiu fazer uma entrevista aqui com eles por questões de datas mesmo, mas eu percebi que eles estavam super dispostos a comunicar isso para o mercado de uma maneira diferente, porque muitos cotistas ficaram com o pé atrás. Mas isso vem refletindo no preço das cotas. Então essa questão de mexer um pouco no portfólio e também alterarem algumas questões no regulamento, para mim, teve um impacto significativo nas cotas. Eu até fui no maior evento de fundos imobiliários, o FIA Experience, fiz um vlog completo aqui, depois vou deixar o link para vocês na descrição, e lá eu vi a palestra do gestor do Gary 11, eles deixaram claro que não é o objetivo do fundo no momento, mas se eles enxergarem oportunidade no mercado em ativos que hoje não fazem parte do portfólio, eles vão sim estudar a possibilidade de comprar, seguindo essa tese de um fundo híbrido, e não um fundo somente de renda urbana ou focado apenas em logística. O TRX-F11 é um ponto diferente, ele comprou muitos ativos, né? O fundo fez a última emissão, ele subiu de 2 bi para 6 bilhões de patrimônio, triplicou o tamanho e comprou vários imóveis, e dentro desse pacote veio imóveis bons, imóveis que não são tão bons assim. Por exemplo, foi muito questionado a relação deles comprarem agências bancárias, galpões logísticos, shoppings, só que o fundo realmente está adotando essa pegada mais híbrida, e o ponto central das cotas estarem caindo é que com essa emissão muito grande, eles compraram ativos pagando com cotas. Então você tem no curto, médio prazo, as pessoas que pegaram essas cotas, vendendo essas cotas ao mercado, derrubando o preço da cota. Então, em ambos os fundos, a gente tem uma explicação do porquê isso está acontecendo, mas eu sinceramente vejo isso como uma oportunidade. Até porque, se a gente faz o preço teto desses ativos, a gente nota que hoje, o Gary 11 sendo negociado a R$ 8,43, a gente tem 18% de margem, colocando um prêmio de risco de 3% acima do IPCA mais 7. Já o TRX-F11, também com o mesmo prêmio de risco, a gente tem uma margem de segurança de 28,66. Então, pelo menos para mim, as cotas do Gary 11 até R$10 e a do TRX-F11 até R$ 118,10 ainda é uma oportunidade. Mas é claro que isso aqui não é uma indicação, você não deve fechar o olho e comprar ou vender algum ativo somente assistindo esse vídeo. Você deve se aprofundar mais em conhecimento e tomar as decisões pela sua própria análise e pelos seus próprios critérios. Por isso eu também vou te convidar a
a se inscrever no Renda com FI, que é onde eu te ensino tudo sobre fundos imobiliários, do básico ao avançado, para você melhorar a performance da sua carteira, caso você já tenha uma, ou se você ainda não tem, para você já começar do jeito certo. O QR Code está na tela ou o link está aqui na descrição. E se você entrar no Renda com FI, não for o que você está esperando, eu devolvo o seu dinheiro tranquilamente. Você tem 7 dias para testar tudo que tem lá, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Enfim, pra gente não ficar em cima do muro, acho que ficou claro que pelo menos até o momento o TRZ-F11 hoje está se provando um fundo melhor, com mais qualidade, mais imóveis, mais inquilinos, principalmente em questão de patrimônio. Mas o Gari 11 também é um fundo muito bom. A gente percebeu ali que ele fica em segundo lugar, mas muito próximo, mesmo sendo um fundo com um tamanho muito menor e também menos imóveis e menos cotistas. É um fundo que vem crescendo bastante, vem se desenvolvendo e eu acredito que cabe os dois tranquilamente uma boa carteira de investimentos. É claro que isso aqui não deve ser levado como uma indicação. Por isso, você deve se inscrever nesse canal, ativando o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo e você ir melhorando ainda mais o seu conhecimento. E se você entendeu que tá na hora de você ter mais conhecimento, entra no Renda com FI, que vai ser um prazer te ajudar te acompanhando mais de perto. Do mais, te vejo no próximo vídeo.